Pessoal, antes de tudo, vamos falar agora da questão dessas promessas no Novo Testamento. Antes de tudo, eu vou refutar uma teoria de conspiração, Porque tem muita gente que fala, não existe mais judeu. Ora, já tem mais de 2000 anos que eles foram expulsos de Jerusalém, Quase 2000 anos, lá por volta do ano 135 com Adriano. Então, não há mais judeus. Primeiro ponto, a própria Bíblia desmente isso. Primeiro que não existe raça pura de nada, correto? Vou dar um exemplo bíblico para vocês. Quando você vai lá no livro de Gênesis e vê a questão da história de José e os seus irmãos, que representam as 12 tribos, todos eles foram para o Egito. Sabe quanto tempo que eles ficaram no Egito? 430 anos, meio milênio quase. Eu pergunto, deixou de existir israelita? E por que José falou que ia cumprir a promessa, Deus ia cumprir a promessa de trazer o povo de volta para a terra de Canaã? Isso foi acontecer, sabe quando? Só com Moisés, quase 1 milênio depois. Aí eu pergunto, Israel deixou de existir? Se você não sabe, israelita, ele se define mais pela sua prática. O que define as pessoas é a sua cultura, a sua prática. Não existe nenhum povo, gente, coloquem isso na cabeça de vocês, 100%. Nenhuma raça é pura. A própria Bíblia dá exemplo. O próprio povo de Israel, ele surgiu de outras nações. Abraão veio de Ur dos Caldeus. Se você ler Ezequiel 16, fala aqui. Os israelitas são dos cananeus. O que define Israel são as suas práticas e a sua cultura. E eu vou provar aqui que ao longo da história, essa cultura ficou existente o tempo todo. Agora veja a diferença dos outros povos lá da antiguidade. Os outros cultos que existiam. Vê se existe nos dias de hoje. Não existe. Então falar que não existe mais Israel, não existe israelita, isso é uma teoria de conspiração. Vamos lá. Há vários tipos de evidências históricas, culturais, religiosas, genéticas e documentais, mostrando que o povo judeu continuou existindo continuamente mesmo após as dispersões e o longo período sem um Estado próprio em Israel. A ideia de que, se ficaram 2000 anos fora da terra, então deixaram de existir, não corresponde ao que aconteceu historicamente. Muitos povos desapareceram ao serem dispersos, mas os judeus preservaram uma identidade coletiva muito forte. Ponto 1. Continuidade histórica documentada. Os judeus nunca desapareceram da história. Há registros contínuos deles em praticamente todos os séculos. No período romano, após a destruição do Segundo Templo, em 70, as comunidades judaicas da Babilônia, onde surgiu o Talmud babilônico, em comunidades judaicas na Espanha medieval, os sefarditas, entre judeus da Europa Oriental, askenazitas, em comunidades judaicas do Iêmen, Etiópia, Marrocos, Irã e muitos outros lugares. Existem manuscritos, inscrições, sinagogas, cemitérios, contratos, textos rabínicos e relatos de viajantes mostrando essa continuidade. Ponto 2. Preservação da religião e da identidade. Mesmo espalhados, os judeus mantiveram a Torá, o Shabat, a circuncisão, festas como Pessa, que é a Páscoa, leis alimentares, orações em hebraico, genealogias sacerdotais, o Kohanim e Levitas, e expectativa de retorno a Sião, Jerusalém. Durante séculos, judeus em países diferentes ainda oravam voltados para Jerusalém e diziam frases como: no próximo ano em Jerusalém. Isso mostra uma consciência nacional e religiosa contínua. Ponto 3. O hebraico foi preservado. Embora muitos judeus falassem outras línguas, aramaico, ladino, Yiddish e etc., o hebraico continuou sendo usado na liturgia, em textos religiosos, em estudos rabínicos e em documentos. Isso ajudou a preservar a identidade comum entre as comunidades muito distantes. Ponto 4. Evidências genéticas. Estudos genéticos modernos mostram que muitos grupos judaicos compartilham ancestralidade comum ligada ao Oriente Médio. Por exemplo, judeus askenazitas, sefarditas, mizraim. Apesar de misturas locais
Ao longo dos séculos, muitos estudos indicam continuidade populacional relacionada ao Antigo Levante. Além disso, linhagens sacerdotais associadas aos Kohanim, sacerdotes, apresentam marcadores genéticos compartilhados em muitos casos. Ponto 5. Comunidades judaicas sempre existiram na terra de Israel. Mesmo após as guerras romanas, nem todos os judeus saíram da terra. Houve presença judaica contínua em cidades como Jerusalém, Tiberíades, Safed e Hebron. Às vezes eram pequenas comunidades, mas nunca houve desaparecimento total. Ponto 6. Fontes externas confirmam, não são apenas textos judaicos, romanos. Não são apenas textos judaicos. Romanos, cristãos e muçulmanos também registraram os judeus ao longo da história. Exemplos: Flávio Joséfo, cronistas bizantinos, escritores islâmicos medievais, registros otomanos, documentos europeus, ou seja, a confirmação cruzada de múltiplas civilizações. Ponto 7. A própria perseguição histórica mostra continuidade. Eventos como expulsão da Espanha em 1492, pogroms na Rússia, o Holocausto ocorreram justamente porque populações judaicas continuavam existindo e sendo reconhecidas como judeus. E ponto 8. Não dependia de ter um Estado. Muitos povos mantiveram identidade sem possuir Estado próprio durante séculos. O caso judaico é excepcional pela duração e pela preservação cultural, mas não impossível historicamente. Os judeus funcionaram como povo, religião, comunidade étnico-cultural, rede de diáspora e por isso sobreviveram mesmo sem soberania política por muito tempo. Então é pura teoria de conspiração. Não existe judeus, né? Nós somos o Israel, né? A teologia da substituição. Isso é mentira. Sempre ao longo da história foi registrado sim a existência do povo e de sua cultura, tá bom? Então, e a própria Bíblia, gente, mostra, o pessoal ficou meio milênio no Egito, e depois ali eles foram separados do Egito, gente. Por quê? Porque eles mantiveram a sua cultura, a sua tradição. Não existe raça pura. Vocês entenderam? Então é isso. É porque muita gente quer anular as promessas porque não, é muito tempo já, isso é mentira. Agora a gente vai entender a questão do Messias, né? Celeste, que surgiu, e o que é Pardes. Aí você vai entender melhor o Novo Testamento, principalmente você que é judeu, você vai entender o porquê de muitas coisas.